relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. O que aconteceu? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Olha o que ele aconteceu. Ó. Ele diz aqui, ó, que Moody disse aqui: esta é a minha hora de coroação. Qual que era a hora de coroação? A hora que ele estava na porta. Vocês estão entendendo? Qual que era a hora da coroação? Qual que é a hora da nossa coroação? O que nós estamos esperando, irmãos? Ser transformados. O que nós estamos esperando? Ir embora desse mundo. Mas quem está revelando isso? Deus está revelando para nós o caminho da vida. Então, o sol tem que amadurecer. E esse amadurecimento do sol vai separar a casca da semente. Por isso que o profeta pregou a mensagem: a semente não herdará com a palha. A casca vai ficar mais seca. Agora aqui tem um detalhe. A casca fica seca? A casca fica seca, irmãos? Fica. Seca. Seca, ó, observe, seca. A casca seca. O milho seca? O grão de milho seca? Seca? Seca. Porque você não pode entregar um milho úmido, né? Ele dá desconto lá, não dá? Dá desconto? O soja dá desconto ou não dá? Dá. Né? Quem mexe aí com isso sabe. Eles dão desconto, né? Se o milho e o soja estiver úmido, eles levam para onde, irmãos meus? Leva para o secador? E lá no secador faz o que lá no secador? O que faz lá, Mondegar, no secador? Faz fogo, ó. Para tirar o que da semente? A umidade da semente. Eles não têm dó de tacar fogo. Tem que tirar, porque ela tem que estar num ponto. Então, a casca está secando? Tá. A semente está secando? Tá. Quem que você é? A casca ou a semente? Hã? Você crê que você é a semente? Então a semente está secando? Está amadurecendo? Está secando? Tá. A casca está secando? Tá. Agora o profeta disse: o secar da casca é se tornar mundano. Vocês entenderam isso ou não? Como que a casca está secando? Como que ela está secando? Se tornando mais mundana. E como que a semente está secando? Se tornando mais santa. Mais pura ainda.
mais parecido com Jesus Cristo ainda. Mais parecido com Cristo. Então, a casca está se tornando mundana. A semente está se tornando mais como Cristo, porque ela está diante do sol. Porque você está conhecendo o caminho da vida. Agora, observe essas duas coisas. O caminho da vida. Ele disse, eu tenho pegado na mão da minha mãe, pegado na mão da minha irmã, pegado na mão da minha esposa, e tenho observado quando eles chegam no final do caminho. Amém. Quem estava no final do caminho daquela escada lá? Ele disse que quem estava naquela escada lá era Deus. Lá no final. O Senhor. Então, ele disse, essa é a casa de Deus. E no final, ele disse, quando eles chegam no final do caminho, a vida é a coisa mais grande que há. E para aqueles que não têm esperança depois disso, depois que isso termina, é a coisa mais terrível que há. Irmãos, chegar na porta do inferno é a coisa mais terrível que há. Descer lá na casa do inferno, está lá na casa, suas portas são as do inferno, e por elas muito tem entrado. O profeta disse, não queira ir para lá. Ele foi na região dos perdidos, quando ele teve aquela visão de menino, não teve? Vocês lembram que ele foi? Ele disse, eu gritei lá por pai, não tinha. Mãe, não tinha. Ele só sentia que ele estava caindo, e era uma coisa horrível, ele disse. É horrível, é terrível. Por isso que as pessoas, quando chega, irmãos, quando chega nesse lugar, eles querem 5 minutos para voltar. Eles querem 5 minutos para voltar. Eles querem tempo. Mas aqueles que conhecem o caminho da vida, quando chega na porta da morte, que é para morrer, o profeta diz, eu não quero ser covarde. Eu vou passar por aquela porta, mas eu sei que a porta da morte é uma carruagem que vai me levar mais perto de Deus. É diferente? Bom, ter coragem, ser homens e mulheres de coragem, não é bem assim. Ser homens e mulheres corajosos, uma mulher corajosa, um homem corajoso, um jovem corajoso, uma igreja corajosa, é conhecer o caminho da vida. É conhecer o caminho da vida. Ele disse, Jó, ele fala de Jó. Muitas pessoas dizem, o que é a vida? Aonde eu posso encontrar? Como Jó, né? Ele disse, perguntou a respeito. Mas eu quero parar aqui um pouquinho. E 8 horas, nós vamos tomar a ceia. Mas a minha mensagem nesta noite vai ficar dentro dessa meditação. Conhecendo o caminho da vida. Conhecendo o caminho da vida. E Deus tem revelado. Por isso que nós cantamos esse hino aqui. Foi cantado esse hino aqui. Que o back vocal cantou. Como é que é o título desse hino? Hã? Não, o Amadurecer. Vamos lá, rapidinho. Como é que foi o nome? Gente, o louvor de sua graça. Como é que diz esse hino? Hã? Sei que eu não sou o que eu desejo ser. É o testemunho daquela irmã. Sei que eu não sou como deveria ser, mas uma coisa eu sei. Não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do 7º selo se manifestou e me fez o quê? Ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me transladará, me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. É isso. Porque desde que o 7º selo foi aberto, desde que os selos foram abertos,
Ele nos deu a conhecer o caminho da vida. Ele nos deu a conhecer, irmãos, o caminho da vida. Quando Jacó viu aquela visão daquela escada, o que ele estava revelando para Jacó? A casa de Deus. O que ele estava revelando para Jacó? A presença de Deus. É como diz o hino, a presença do Senhor está aqui, mas os olhos têm que ser abertos. Você tem que ter os seus olhos abertos para conhecer esta escada, aonde os anjos estão subindo e descendo, trazendo algo, revelando algo para nós. Você está alegre por isso? Relembrando as verdades ouvidas. Então nós vamos falar nesta noite sobre este tema, a maior riqueza, a maior riqueza. Para isso, eu estava lendo uma escritura, nós vamos olhar aqui, nós vamos colocar em pé, nós vamos ver uma escritura que nós vamos observar esta escritura de 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Observe que Paulo estava falando aqui, em 1 Coríntios, Paulo estava falando aqui, sobre a questão de divisões na igreja, né? E ele começa a falar aqui sobre, no capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Parece que essa questão de falar coisas espirituais, às vezes, é um problema, um conflito entre as pessoas, porque se você escuta um culto espiritual e você é carnal, então vai dar um problema, porque Paulo disse, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Vocês estão observando a Escritura? Com leite vos criei, e não com carne. Então temos que discernir, porque senão, né? Eu vejo que, se a gente está falando, se o Espírito nos dirige a falar coisas espirituais, e como Paulo expressou aqui, né, bem claro, ele está fazendo aqui uma distinção clara entre leite e carne. Leite, né, para crianças, nesse sentido, carne para adultos. Agora imagine só se você está num culto e o Espírito começa a falar conosco e começa a falar e alimentar-nos com carne. Carne, que é um alimento sólido, mais sólido, firme. E você está no culto e quer leite. Aí você vai sair do culto e dizer, o culto para mim não foi bom. Não gostei não. Por quê? Eu não entendi nada. Eu não entendi.
Mas agora, se fosse um leitinho, né? Talvez você diz, mas que culto gostoso. Igual um nenê quando mama leite. Mamadeira. Aquele culto para mim foi delicioso, foi bom. E foi leitinho. É igual a Belém, que gosta de todinho. Se eu sair e não trazer um todinho para ela, e às vezes eu não trago, né? Aí ela tem um jeitinho dela, né? Toda criança tem, né? O pai trouxe todinho? Não, ela faz assim. Bem desse jeito, né? O pai trouxe todinho? Não. Aí caem os braços. Aí você vem no culto, né? Deus tem que dar todinho para você, senão você sai do culto. Agora, o que é alimento sólido? Aí você vai ver. Entendendo? Alimento sólido, né? Dei um exemplo aqui para que vocês entendam. Porque ele diz assim, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Aí você vai ver o que é carnalidade. Mas vamos um pouquinho aqui. E não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, às vezes, não tem que se jactanciar, às vezes. Ou não tem que se jactanciar, né? Mas olha isso aqui. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são o quê? Um. O que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora eu vou chegar aqui, dentro do contexto, um pouquinho em pé, depois vocês vão sentar por um pouco. Mas olha isso aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois o quê? Vós sois lavoura de Deus e edifício. Duas coisas, né? Lavoura e edifício. Ele deu dois exemplos. Lavoura e edifício que é construído. É dois exemplos, né? Aí ele vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é, quem que é o fundamento? Jesus Cristo. Amém por isso, né, irmãos? Você pode dizer amém por isso, né? O fundamento é Jesus Cristo. Agora, ele vai dizer, se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, aqui que eu quero que você perceba, de ouro, que mais? De prata, que mais? Pedras preciosas, que mais? Madeira, e mais? Feno, palha. Tudo isso aqui que ele está falando, observe, se você, sobre esse fundamento, edificar um edifício, porque ele diz que nós somos edifícios. Então, em outras palavras, a sua vida que você vive, tudo que você faz pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha.
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será o quê? Descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, nós vamos falar sobre a maior riqueza. Nós vamos falar sobre a maior riqueza. Então, para não segurar muitos irmãos de pé, nós vamos orar, depois você se assenta e continue com isso dentro da sua alma, prestando atenção nisso, nesse tema. Vamos orar, né, irmãos? Vamos fazer uma oração, faça a sua oração, feche os seus olhos. Você veio para o culto. Faça a sua oração. Não deixe de orar agora, né, individualmente, da sua maneira, e dizer: Senhor, eu vim aqui para ouvir a palavra, eu vim aqui para adorar ao Senhor. E creio que o Senhor fala conosco, que possamos nos alimentar da tua palavra e que sejamos espirituais, para que o Senhor possa ter a liberdade de dar carne para nós, como adultos que podemos alimentar deste alimento sobrenatural, Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar então. Meditando sobre a maior riqueza, nós vimos nessa escritura que aqui fala de ouro, aqui fala de prata, aqui fala de pedras preciosas, né? Depois fala de madeira, depois fala de feno e depois fala de palha. São, né, aqui ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tudo isso aqui é a forma que você vive. Preste atenção. É a forma que você vive. Isso aqui, né, isso aqui é chamado a obra de cada um. O trabalho, a vida de cada um. É comparado a esses 5 elementos que o profeta, né, que Paulo estava, né, usando como figuras para que pudéssemos olhar, então nos identificar com estes objetos. Agora, eu estava lendo, quando estava meditando sobre esta maior riqueza, então me veio, irmãos, a escritura de Apocalipse, capítulo 3. A escritura de Apocalipse, capítulo 3, fala sobre a era que nós estamos vivendo. Tenha foco agora no que estamos falando. Você preste bem atenção. E peço que a igreja possa cultuar ao Senhor. Você veio para isso. E como temos aprendido, estamos alegres de estar aqui nesta noite. E não queremos ser irreverentes, mas sermos reverentes e termos comunhão com a palavra de Deus. Você ama a palavra, né? Quando nós olhamos a era de Laodiceia, nós olhamos algo aqui que o profeta chama, né, de algo... Ele fala uma palavra, né, desta era, quando ele disse assim, algo inusitado, né? Quando ele
diz assim no verso 20 de Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele disse algo, né, realmente inusitado, porque é a era a qual eles colocaram Jesus para fora. Ele usa essa expressão. Eles colocaram Jesus para fora da casa. Colocaram o próprio, né, Jesus para fora. Né? Pegaram e colocaram para fora e fecharam a porta. Nós não queremos a palavra aqui. Por isso que ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquele, né? Deixa eu só colocar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Então, quando olhamos esta era que estamos vivendo, aí, olhando o fim de todas as coisas, um tempo final, um tempo onde chegamos, né? Temos chegado um tempo em que as coisas estão, né, mais fino e mais fino. O profeta disse como a ponta de uma pirâmide. Começa, né, mais largo embaixo e vai fazendo o quê? E vai se estreitando. Vocês podem compreender isso, irmãos? Então, vai se estreitando, se estreitando. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui, né, dentro das características desta era, do espírito desta era, do espírito dos últimos dias, então ele começa a descrever como que estaria a situação das pessoas nesses últimos dias. E ele começa a dizer que uma das coisas é que eles, nesse tempo, diriam assim, rico sou. Por isso que me chamou a atenção este tema, quando me veio assim a maior riqueza, me chamou a atenção quando o Senhor vem e diz deles. Então veja, é um tempo, é um momento, né, é um final das coisas aonde as pessoas dizem rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí ele disse, e não sabes. Esse não sabes, né? Esse não sabes, é o Senhor dizendo, ele não sabes. Disse, olha que triste situação, é uma pessoa estar nesse estado de pensar que está tudo bem, que é rico, que não tem falta de nada, está enriquecido, e não sabes. O que ele não sabe?
ele não sabe que és o quê? Um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha quantas coisas. Uma pessoa nesse estado, ele está fora da mente. Ele está fora da mente, ele está insano. Ele não sabe que ele é um desgraçado. Ele não sabe que é um miserável. Ele não sabe que é pobre. Não sabe que é cego. E, por final, não sabe que está nu. Você pode imaginar uma pessoa nesse estado? Vamos começar de trás para frente. Então, ele está nu, sem roupa, nu. Além de estar nu, ele está o quê? Cego. Nu, cego, pobre. Já não é. Nu, cego, pobre, já não é uma coisa ruim, irmãos? Aí tem mais um pouco, é miserável ainda. E além de ser miserável, é o quê? Um desgraçado. Nu, cego, pobre, miserável e desgraçado. E não sabe. Ele não sabe disso. Por que ele não sabe? Porque ele está cego. Ele não sabe porque ele está cego. E o profeta disse, e essa cegueira é uma cegueira peculiar. Então, são coisas que a gente já viu, irmãos. E já ouviu. Eu estou repetindo e eu quero que vocês observem isso. É uma cegueira peculiar. É como o Montemóteo estava falando para mim hoje, que ele estava lá em Assis, e ele estava conversando com os irmãos no culto, dizendo, vocês lembram do culto onde o pastor falou sobre paliativo? Os irmãos não lembravam. O pastor falou sobre isso, sobre paliativo? Então, às vezes o culto não são relembrado. Então, isso que estamos lendo, isso que eu estou falando, nós já ouvimos. Então, quando o profeta fala dessa cegueira, né, ele fala que esta cegueira de Laodiceia é uma cegueira peculiar. Ele fala isso na mensagem às eras, creio que a era de Laodiceia. É cego e nu. Observe esses detalhes. É cego e nu. Agora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não pode percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos. Espiritualmente nus. Então, espiritualmente cego e espiritualmente nus. Você se recorda quando Eliseu e Geazi foram cegados pelo exército dos sírios? Está dizendo aqui, né? Foram cercados, melhor dizendo, não cegados, né? Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios. Tem alguém que pode dizer, eu ouvi um homem bem devagarzinho aí, mas vocês se lembram, irmãos? Vai, né, acompanhando. Quantos se lembram, né? Todavia, seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era o quê? Peculiar. O que quer dizer peculiar?
né? Peculiar, quer dizer, algo raro, né? Peculiar, diferente. É só, não precisa ir muito longe. Peculiar, diferente, uma cegueira diferente. Por quê? Porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas. Tais como Eliseu e o servo e o acampamento de Israel, eles não podiam ver. Vocês entenderam isso? Para vocês ruminarem aí. Não estamos com muita pressa, não. Mas dê um tempo para vocês meditar nisso. A cegueira era o quê? Tá. Qual que era a peculiaridade da cegueira? Então, você pode estar sentado aqui, vendo algumas coisas e outras não. Você pode estar vendo algumas coisas e outras não. Por exemplo, né? É difícil ver anjo aqui, né? É difícil, não é, irmão? Quem que está vendo que tem anjo aqui? Tem algum irmão que está vendo que tem anjo aqui? E tem. Por que você não está vendo que tem anjo aqui? Tem alguma coisa que está te cegando. Tem anjo aqui, ou não? Quantos realmente creem que tem anjos aqui? Podemos dizer amém a isso? A palavra diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam. Então tem anjos aqui. Mas por que você não está vendo? Por quê? Porque você está cego. É uma cegueira espiritual. Alguma coisa está alguma coisa está obstruindo a tua visão. Eu gosto que quando eu estou pregando vem as inspirações, sabe, irmãos? Por exemplo, quer ver? Lembra quando Jesus curou aquele cego? Passou um lodo nele, no olho dele, acho que, né? E disse para ele assim, o que tu vês? Quem lembra disso? Ele disse, vejo como árvores. Árvores. Isso, né? Deixa eu ver se as minhas são rápidas lá, né? Coloca lá a escritura. Ele disse assim, vejo como árvores. Então ele teve uma etapa ali da visão dele ser restaurada. Acho que deve ser ali. Ó, presta atenção. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe, e o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então ele era cego, não era, irmãos? Então ele cuspiu, e perguntou se ele via. O que ele disse? E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Dá para imaginar como que ele via homens como árvores? Então, de repente, você pode estar vendo algo e dizer, não, o que eu vejo é isso, e não é aquilo que é. Está embaçado. Você não está vendo nitidamente, claramente, você não está vendo. Então, aí, quando você vê dessa forma, você coloca interpretação. Você coloca ideias, você coloca pensamento. Então, os seus olhos têm que receber mais um toque, em outras palavras, né? Porque vai dizer ali, ó, presta atenção. Depois disso, o que aconteceu? Tornou a fazer o quê? A pôr-lhes as mãos sobre os olhos. E o fez olhar para onde, irmãos?
e o fez olhar para cima, aí ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Diferente, não é, irmãos? Uma etapa de que ele via os homens, mas ele disse, não, agora eu vou tocar, mas você vai olhar para onde? Você vai olhar para cima, né? Quando vê dessas coisas acontecendo, olhar para onde? Olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, esse toque ali foi o que fez com que ele visse claramente as coisas. E se ele ficasse, irmãos, e se ele ficasse só na primeira etapa ali, irmão Rosemildo, para quem não enxergava nada, ver os homens como árvore, não está bom? Para quem não enxergava nada, eu já estou vendo, assim, meio embaçado, mas estou vendo. Mas observe que Jesus queria restaurar ele completamente. Dar de volta a sua visão claramente. É isso que Deus quer espiritualmente fazer de cada um de nós. Dar-nos a visão clara das coisas. Então presta atenção, esta cegueira de Laodiceia é uma cegueira peculiar. Vocês entenderam? Tá bom. Vamos continuar um pouco. Sendo assim, o profeta disse, no capítulo 3, verso 18 e 19 de Apocalipse, aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo. Não sei se vocês vão conseguir entender que essa escritura está conectada com aquela que lemos. Porque lá está dizendo que o fogo é o que prova. Ele disse, vocês comprem ouro provado no fogo. Para que faça o quê? Para que te enriqueças. Então nós vimos que nesta era, além dessa cegueira, essa cegueira peculiar que nós vimos, essa nudez, eles estão nus, eles estão cegos, e o profeta diz mais uma coisa, dizendo, há somente uma resposta para alguém que está dessa forma. Ele já está em profundo estado de inconsciência. Um profundo estado. Irmãos, vai entrando, as pessoas vão entrando e não se dão conta que vai entrando num profundo estado de inconsciência. Suas faculdades se foram. A amnésia espiritual entrou. O que mais isto pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes? A tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus, e que conhece a Deus, e que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu, cego, e não sabe. Esse povo que diz que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo, que
que conhece a mensagem, que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo e todavia está nu e cego e não sabe, eles já estão enganados, eles têm o espírito errado. Olha aqui dentro. Os escolhidos não podem ser enganados, mas é evidente que estes outros são. Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. Estes são os que desnudaram. Agora isso aqui é forte. Olha lá. São os que... Acho que tem uma caneta ali, a laser ali. São os que fizeram o quê, irmãos? Hã? O que é desnudar a si mesmo, irmão? Tirar sua própria roupa. É o estado que eles estão tirando as suas próprias roupas. Desnudando a si mesmo. Porque fizeram o quê? Por deixarem o cuidado e a proteção de Deus e procuraram construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel através da organização. Ó, quão formosa e belamente vestidos eles pareciam aos seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais e seus concílios, etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isso fora deles e eles, até o irmãozinho chegar com isso aqui, já estava desmontado? Vamos ver então. Já montou? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Agora, eu vou pular um pouquinho aqui e quero que vocês vejam algo. Porque falar da maior riqueza, irmãos, a maior riqueza, a gente pode tanto entrar nas coisas naturais da vida, né? Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais no tema, para a era que estamos vivendo. E quando ele fala, ele dá o conselho dizendo, eu aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos? Vamos? Quantos? Amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Agora, olha a continuação disso. O conselho de Deus é? O conselho de Deus é? Vocês não estão lendo aí? Cadê? Sumiu? O que aconteceu, irmã? O que aconteceu? Ó, o conselho de Deus é? Conciso. Conciso é o quê? Hã? É o quê? Objetivo? Conciso. O que é conciso? Quem sabe aí? Levante a mão. Conciso. O que é conciso? Em poucas palavras é... Não, é só assim, ó. É conciso, é preciso a palavra. Não, preciso, irmão. Conciso é tudo isso, né? Sempre você tem que arrumar algo. É preciso. Quer dizer, o conselho de Deus, ele é objetivo, ele é conciso. Aqui, é preciso, ele é no alvo, assim, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? É objetivo.
ele direciona esta igreja do último dia a uma só esperança. Então, quem está interessado no culto, fica comigo aqui. Eu creio que eu não estou perdendo meu tempo aqui. Tem almas, eu sei que tem alguém, né? Se não está aqui, está pela internet, em algum lugar, eu sei que Deus está enviando a mensagem. Qual que é o tema da nossa mensagem? Vamos dizer todos juntos. Quando eu pergunto, vocês respondem, irmãos. Qual que é o tema da mensagem? Diga para o seu irmão, a maior riqueza. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e diga, a maior riqueza. Não é brincadeira, fala, a maior riqueza. É o tema, né? A maior riqueza. Se estamos falando da maior riqueza, estamos vendo na Bíblia que tem, irmãos, que tem uma era que está dizendo que é o quê, irmãos Mildo? Rica. Qual que é a era que está dizendo que é rica? Ela não está dizendo que ela é rica? Mas o diagnóstico de Deus, não, nós estamos falando a maior riqueza. Então essa era está dizendo que ela é rica, mas o conselho de Deus é conciso, não é? Vocês não sabem que é pobre, miserável, cego, nu, desgraçado. Por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Então isso, irmãos, isso paira, irmãos meus, isso está pairando sobre esse tempo final. Essa cegueira peculiar. Lembra que nós lemos? Por que nós lemos as Escrituras? Por que nós lemos as Escrituras, irmãos? Porque a sua segurança, a minha segurança, tem que estar na palavra de Deus. Você sabia disso? Tem que estar ali. Tem outro fundamento além daquele que já foi posto? Não disse Paulo? Então tem que estar ali o fundamento. Tá. Então, quando se fala, irmãos, igreja, quando assim, é o culto de quarta-feira aqui, ó, que nós falamos aqui. É o culto de quarta-feira. A gente não tem que se emocionar, né? Lembra que nós falamos sobre isso, né? Você tem você tem que regozijar e estar feliz e contente, né? Pela vida, né? Por algo lá no interior que te move, uma vida, né? Aquela vida que ressuscitou o filho da sunamita foi como, né? Eu estava dizendo. Eliseu fez o quê? Deitou sobre o menino, não foi, irmãos? E não começou a aquecer ele? E aí, quando aqueceu, ele espirrou 7 vezes e ele deu, aí está o seu filho. É como? Ele pulou, aí está o seu filho. Não foi o cajado? Não foi que mais que ela levou o cajado e... O manto, acho que foi, né? Leva o meu manto, leva o meu cajado. Foi o manto? Foi o cajado? Qual que foi? Foi um contato de corpo. Não foi isso que nós lemos quarta-feira? Um contato ali fez com que ele viesse à vida. Então, olhe, estamos falando de cegueira. Então, nós lemos que Jesus cuspiu no olho, né? Fez daquele cego. Ele viu de primeira vez, irmãos? Ele viu, mas viu em partes. Você viu que eu vejo homens como árvore andando. Então nós estamos vendo que você pode estar vivendo uma vida desta forma e às vezes até mesmo conformado com essa vida. Mas já está bom, eu não enxergava nada, agora já posso enxergar meio, né, meio embaçado, não sei se é isso. Concernente, irmãos, a tudo na nossa vida. Mas o importante que nós estamos vendo é que Deus quer restaurar toda a nossa visão. É isso que nós estamos vendo. Ele quer que você veja claramente as coisas. E qual que é o melhor? Não é melhor ver claramente? Não é melhor você ver claramente as coisas? Relembrando as verdades ouvidas.